Marca não faz diferença? É uma reflexão. Várias pessoas acreditam que faz bastante diferença, mas será que faz? Aí a minha reflexão é o seguinte, algumas provas de que faz. Tem essas categorias do mundo, cultura pop, esportes, religião e principalmente política. A gente brinca lá na V4 que campanha eleitoral, principalmente presidente, é as Olimpíadas da propaganda, né? Porque é simplesmente sobre algo que é ideia, não tem produto. Então pensa que tem 50 milhões de brasileiros que votaram na pessoa que tu não consegue entender como que ele votou. Olha que louco. Então, tem 50 milhões de pessoas que acreditaram naquela conversa que tu não acreditou, né? Não importa quem tu votou, tem 50 milhões de brasileiros que votaram em outra pessoa. Que ela simplesmente acredita numa ideia diferente da tua. Ou pega esporte. Tem milhões de brasileiros que não torcem pro teu time. E torcer para um time é acreditar numa ideia. Não é nada a ver contigo. Para mim, a melhor coisa que prova o poder da marca para mim, dentre várias que eu vou falar para vocês, como isso tem valor em alguns casos, muito mais do que outros, mas uma vez eu estava caminhando na V4, eu olhei no celular que estava em cima da mesa e tinha um protetor de tela. O que tem no protetor de tela de vocês? Pô, no meu tem ali meu casamento, deve ter filho, coisas que são importantes para vocês. Eu olhei no protetor de tela e estava o jogador do Grêmio. Aí eu falei, caralho, o cara tem jogador do Grêmio no protetor de tela do cara. Olha como o time é importante na cabeça do cara. Religião. Cara, não importa a tua religião. Tem a maior parte do mundo não acredita na tua religião, acredita em outra. Mesmo que tu seja católico, né? A pessoa pensa que o cristianismo é a maior religião do mundo. Só tem 2 bilhões de pessoas católicas que acreditam no cristianismo no mundo. Ou seja, a maior parte do mundo não é cristã. Olha que louco. A maior parte do mundo não acredita na tua ideia que tu acredita, que é uma ideia, né? Um sistema de crenças que muda a vida, cria guerra, acaba países, funda países, ideias. Então, esses pontos da sociedade provam que, cara, ideias e sistemas de crenças mudam as ações das pessoas. Como que a gente pode ver um case disso no mundo dos negócios? Teve um bem recente, que é essa campanha da Bud Light, que a Bud Light é uma marca variação da Budweiser nos Estados Unidos, que é uma marca que tem um sistema de crença mega redneck, mega conservador e tudo mais, e aí eles fizeram uma campanha mega pequena, isolada, não foi nem nada muito estratégico, com uma modelo trans lá e tudo mais, que nessa briga de ideias no que está rolando aí no mundo, eles começaram a tomar um monte de boicote e a marca perdeu de receita 395 milhões no ano. Foi pela primeira vez em 20 anos a Bud Light não era a cerveja mais vendida nos Estados Unidos. Em algum dado período, dava para comprar água mais barato dava para comprar Bud Light mais barato que água nos Estados Unidos. Então, faz diferença em alguns casos, tá? Então, dá para medir, dá para ser mais estratégico, em alguns casos não é opcional, não é um luxo, que é o que a gente quer falar aqui para vocês, tá? Então pensa que eu foquei muito nesse modelo de crescimento, aquisição, retenção, monetização. Mas, obviamente, existem etapas anteriores de consideração, de consciência, até etapas pós de recomendação, e no fim das contas a marca, ela é tudo o que está ao redor disso que vai construindo esses pontos de contato com a sua empresa e vai fazendo bastante diferença em alguns casos. Mas, antes de eu avançar então do como eu acho que a gente constrói marca, onde eu acho que isso faz mais diferença que outros? Por exemplo, eu vou mostrar depois para vocês um case de uma marca de água. Pô, água é tudo igual. É uma commodity da commodity. Eu brinco com meus amigos marqueteiros, se tu é foda mesmo, criar uma marca de água, porque a commodity é a commodity. Mas a Coca-Cola Company tem mais de 100 marcas de água. Pô, por que não é uma? Porque é tudo água. Porque faz diferença narrativa no preço, na venda, na distribuição, no país. Então, faz muita diferença em algumas categorias. Agora, TKL, ThyssenKrupp Elevators, faz elevador. O quanto a marca faz diferença para Thyssen? Eu acho que faz muito menos do que para uma marca de água, porque o cara fabrica elevador, vai comprar de quem? Tu quer comprar um avião. O quão faz diferença o branding da Embraer?
cara, faz muito menos do que na Coca-Cola. Porque quantas empresas no Brasil fabricam avião? Uma. Tem quantos competidores no mundo? 7, que fabricam um avião privado. Então, fabricar o produto já é o diferencial, já é a marca por si só. Em alguns casos, essa parte mais etérea da propaganda, que é o exemplo da política, a política é o exemplo perfeito do máximo onde propaganda em marca etéreamente faz toda a diferença. Na engenharia pesada, onde é o exemplo do extremo oposto, faz menos diferença. Não que não faça algum, faz alguma diferença. Qual que é o seu contexto? Aí o peso desse tópico dentro do seu contexto vai ser maior ou menor. Por que eu gosto de falar isso? Porque eu vejo um monte de empresa que é ThyssenKrupp dando foco de Coca-Cola no tópico marca, e o oposto também. Então a gente precisa dimensionar aqui qual que é o melhor para a gente dar a atenção que merece esse assunto dentro do nosso contexto. Tá? Então, marca não faz diferença? Olha, vamos falar de construção de marca aqui num frame que eu tenho, vou trazer alguns cases nossos. Vocês acham que marca não faz diferença? Você não compraria dessas três pessoas de maneiras distintas? Compraria. Então, vamos dizer que existem 3 fases de desenvolvimento da marca. Uma fase de desenvolvimento, de consolidação e de valorização, tá? Então, a gente vai desenvolvendo e tornando esse negócio mais valioso com o tempo, mas, obviamente, ele não começa como ele é hoje, idealmente. Exemplo legal disso do próprio Rock in Rio que eu falei para vocês. Nessa primeira fase de desenvolvimento, para depois uma fase de consolidação, para ir uma fase de valorização, ele parte do negócio que foi feito, na verdade, para vender Brahma. Tá? Então, essa Brahma que tu tá vendo aqui, Malte 90, não é a que tu vê hoje. Então, ela vai passando por fases de transformação. O Rock in Rio, que você vê lá no começo, passou por várias fases de transformação até se chegar na etapa que está hoje, ou nos collabs que tu vê a marca fazer hoje, para valorizar mais essa marca, para ela ter mais valor do que ela realmente tem, sendo só uma marca de cerveja. Então, essa é a primeira base do frame que a gente vê. Vai depender do caso de vocês, um tempo vocês estão mais numa fase de valorização ou mais numa fase de criação e desenvolvimento da marca. Aqui é o frame que a gente acredita, tá? Que é essa rodinha de construção de marca para gerar crescimento, onde tem essas 3 etapas, com o centro dessa roda sendo a estratégia. Então, no centro a gente tem a estratégia que conecta identidade de distribuição e governança para girar em um motor de crescimento. Então, vamos falar dessas 3 etapas que circulam essa roda e conectam essa roda ao centro da estratégia do negócio. Aqui, a parte de identidade e governança, tá? Então, na hora de construir uma identidade, pensa que entrou pela porta esquerda aqui do G4 a Harley Davidson e pela porta direita entrou o McDonald's. 2 pessoas. Como que elas são na tua cabeça? São bem diferentes uma das outras, né? Então tudo parte dessa parte de personalidade, né? Como que você soa, o que que você pensa, como que você se comporta, que normalmente é uma representação de um sistema de crenças que você quer conectar com o do seu cliente, dentro do seu contexto. Pode ser que uma pessoa coma a McDonald's e compra em Harley Davidson a mesma pessoa, mas naquele caso de uso, ela está querendo ter essa conexão com pessoas diferentes. Uma vez que você constrói essa personalidade, você desdobra isso em ativos de marca. Né? Qual que é a estética, quais são as cores, quais são os componentes, como que essa marca vai se expressando. Vou mostrar isso em outros casos. Mas, para a personalidade da pessoa que a gente está querendo construir, o azul é o símbolo oposto, né? O azul transmite tranquilidade, né? Normalmente um banco, um sistema, empresas B2B usam muito o azul. E a gente falou, cara, a gente quer ser exatamente o oposto, a gente quer ser o agressivo, venda, sangue. Então, tudo que transmite tranquilidade, a gente não pode conectar com a nossa marca, a gente tem que transmitir a agressividade, que é esse espaço que a gente está achando que a gente pode preencher. Porque está cheio de marca azul no meu setor, porque faz sentido na média, mas eu quero ser único. Para ser único, tem um ativo que expressa essa singularidade, que é o vermelho, por exemplo. Vou me apropriar do vermelho, tudo é vermelho, nosso escritório é vermelho pra caramba, a gente fez evento no estádio do Inter. Obviamente eu sou colorado, mas isso não tem tanta influência. Nem gosto de futebol. Então tu vai encontrando maneiras, mas não só na cor. Por exemplo, a gente usa muito cores, linhas retas.
Eu falo que assim, existe o Audi e existe a BMW. A V4 é BMW, é agressiva, linhas retas, não tem curvas. Porque isso transmite na imagem, no ativo, algo agressivo. Com quem a gente se conecta? Com que tipo de personalidade? Né? Então, tudo isso, com que tipo de música? Quando tu vai num evento nosso, a gente sempre começa o evento com uma música do AC/DC clássica. Porque, pô, é um tipo de música que conecta com essa personalidade dessa pessoa. E não vai tocar música clássica, por exemplo. Não que eu não acho legal, mas para esse momento é essa música, que é a TNT do AC/DC, que ele começa falando Roy, Roy. Aí a gente bota na tela Roy, Roy. Aí fica marcado. Então é um ativo, virou um ativo da marca aquela música, todo evento toca. E aí, isso tu vai criando diretrizes, tá? Então, pô, a gente não pode usar azul. É muito tu criar assim, não pode ser azul, não pode ter curvas, não pode ser fofo, não pode ser leve. É o tipo do nosso contexto. O teu pode ser o exemplo oposto, entendeu? Depende do que é. Mas o ponto é, tu tem que criar as diretrizes para criar essa governança de com quem tu não quer ser parecido, com quem tu não quer se associar, para que a gente proteja a construção dessa marca. Porque para construir marca, tu precisa ser muito presente na vida da pessoa consistentemente. Precisa ser coerente e consistente. Muitas vezes aparecendo igual. Né? Pô, tu pensa no vermelho e vê uma marca na tua cabeça. Porque aquela marca apareceu muitas vezes na tua vida igual. Por que a gente aprendeu ou valoriza tanto o branding na nossa vida? Porque a gente foi muito domesticado, vamos dizer assim, com CPG, indústrias de bens de consumo, como Coca-Cola, Unilever. Esse tipo de indústria, ela não é detentora do canal de venda, então ela tem um sell-through, ela vende através de alguém, e ela vende coisas que são muito commodities. Então a única forma dela ganhar o jogo é 100% isso que eu estou falando para você, dela aparecer Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola na tua cabeça. Para a hora que tu chegar no Carrefour, tu vê Coca-Cola e pega e fala Coca-Cola. Né? Porque ela não detém o canal de vendas do varejo, então ela precisa que tu lembre. Então nesse tipo de indústria é sempre muito presente e a gente sabe o quanto isso é importante. Como que ele tem que aparecer? Tem que aparecer igual, do mesmo jeito, para não criar dissonância cognitiva no que é a tua marca. Pô, a gente é vermelho, não azul, a gente é preto, não branco. Então essa é a etapa da governança, tá? E a partir disso, tu pode construir outros markets colaterais que são ativos dessa tua marca. Então, a Infomoney para a XP, ele é uma propriedade intelectual de marca da XP, que é uma variação dos princípios que ela acredita, que vai ajudando a construir essa marca e dominando mais territórios para ela. Então, vamos lá, identidade. Lá no começo da minha empresa, eu vou pegar o meu exemplo aqui, turma, porque eu fiz isso na prática, tá? Melhor do que eu falar como a Apple fez. Eu não fiz a marca da Apple, então eu não sei, tá? Estaria falando sem propriedade. Só por isso que eu vou focar nos meus cases e tentar transpor para vocês a minha visão por trás da tomada de decisão. Como que o meu concorrente vendia esse negócio? Ele vendia assim, eu faço Search Engine Marketing, eu faço SEO, eu faço marketing digital para você. Cara, o meu cliente quer comprar isso. O meu cliente não está nem aí. Ele só quer vender. Então, a minha tagline era, o nosso negócio é vender o seu. Quer vender, eu faço vender mais, cara. Vai usar várias coisas aí, mas vai vender. Qual a chance de funcionar mais do que Search Engine Marketing para o meu cliente médio? Funciona muito mais. Quando eu comecei nesse mercado, tinha uma empresa que eu era super fã que chamava 4Ps. Ou era P4. Pô, P4, 4Ps do Kotler, preço, prazo, produto, promoção. Da hora quando eu comecei a estudar marketing. Mas se eu paro para pensar, o meu cliente liga. Ou ele liga para vender o produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender maior valor. Quando eu conheci esses 4 Vs no livro do Sérgio Zimmer, eu falei, cara, isso aqui é a melhor marca para o marketing, porque é isso que o cliente quer, isso é marketing. Então, quando o cara pergunta, o que significa V4? Eu falo, V4 significa vender o seu produto. Cara, caralho, da hora. É isso aí, marketing tem que ser isso aí mesmo. Então, conecta muito com o cliente. Qual é a chance disso não ser melhor do que P4, sabe? Para o cliente que quer vender o produto mais. Então, isso gera muito valor. Tu precisa ser diferente no meio dos iguais. Senão, tu é só mais um. Qual que vai acontecer com o teu preço? Eu vou comparar, tu é igual o cara. Então, é mais do mesmo. Não chama atenção. Um cliente nosso aqui que fez um grande case que eu gosto bastante, que é a doutora Sherida Cici. A Cici Navarro era uma dentista, estudando odontologia, e aí ela olhou, pô, esses jalecos são tudo EPI, né? Mas o cara tem que usar aquele EPI o tempo todo. Por que não tem uma marca, né, que faz umas pensadas em moda, mais fashion? Né? E ela cria a doutora Sherry.
deve vender uns 100 milhões esse ano, a doutora Shea. E não tem nada muito, nem parecido com ela até agora. Como é diferente? Cara, tem literal, tem um monte de jaleco, EPI, branquinho igual, ela vai lá e tu pode ter um vermelho, tu pode ter um preto, pode ter um azul, pode ter um rosa, pode ter um do Mickey, tem collab com a Disney. O como isso não é o diferente no meio dos iguais e como isso não vai maximizar as vendas dela. A construção do método, a escrever o livro. Então, um dos lances que eu olhava, cara, todos os marqueteiros falam dos cases da Apple. Todo marqueteiro cita os outros. Nenhuma agência de publicidade faz o seu próprio marketing. A gente precisa criar a nossa própria interpretação baseada na nossa experiência empírica, porque ninguém tem. Qual é o dono de uma empresa de marketing do Brasil, os principais acionistas que tem uma teoria única num livro best-seller publicado no país? Só eu. Só eu, dentre todos os profissionais do mercado, tenho uma teoria própria de um livro publicado best-seller que vendeu 30 mil cópias. É um diferencial, porque vai chegar dois fornecedores para o cliente e vai falar assim, não, eu acredito que o marketing tem que ser feito assim, baseado no que eu estudei do case da Apple. E eu falo, cara, eu escrevi um livro, vendeu 30 mil cópias dessa teoria, que eu apliquei para o meu negócio e outros 25 mil, e o meu negócio é esse aqui. Está com esses resultados. Isso foi intencional. A nossa intenção foi, cara, a gente precisa ser um grande case. Se a gente não for um grande case, como é que eu vou falar para o cara que eu sou capaz de fazer o case dele? Então, colocamos isso como um ativo. Eu preciso construir essa marca, preciso construir o livro. Agora a gente está reescrevendo o livro, porque é um ativo da marca. A gente cuida dele, a gente investe em Amazon Ads para vender o livro. Depois vocês entram lá, tem mais de 1000 avaliações no livro do cientista. Então foi intencional a construção disso. Por exemplo, cientista do marketing. Pô, quantas vezes tu ouviu essa expressão? Nenhuma, porque a gente criou essa marca, registrou essa marca e criou o livro. Por quê? Primeiro, porque faz sentido. 2, cientista é a profissão mais confiável do mundo. A última é político, mas cientista é a mais confiável. O que eu vendo? Confiança. Se o cara não confia em mim, não contrata, porque serviço tem que confiar. Então fazia todo sentido, primeiro porque logicamente faz sentido, eteriamente faz sentido. É a profissão mais confiável, ninguém está falando disso, marketing é associado com arte, não com ciência. Temos um novo espaço a ser conquistado, único, vamos para cima. Por isso que o livro se chama Ciência do Marketing, por isso que a gente tem essa propriedade intelectual e por isso que a gente tem um curso com esse nome, uma formação, tá? E a gente vai para essa fase de consolidação. Então a gente vê que essa etapa original do arquétipo do rebelde, por exemplo, ele tinha uma história com grafite na parede e tudo mais, ele passa a não fazer sentido porque a gente começa a acessar um mundo mais sofisticado de grandes clientes que, ao mesmo tempo que um grande cliente, quando eu olhava os arquétipos, qual é o arquétipo clássico de uma agência? Pô, criativo, cara meio doidinho, cabelo colorido. Eu penso, pô, vou deixar meu dinheiro na mão desse cara? Não. Mas vou botar no malucão rebelde que fala mal dos outros no YouTube? Também não. Quem onde ele bota? Na XP, no BTG. Então a gente vai para um outro arquétipo, que é o arquétipo do governante, que aí traz um pouco mais de sobriedade, tá? Então a gente vê que necessita essa mudança. Então, o governante é tipo Hugo Boss, BTG Pactual, camisa. Por exemplo, na V4 tem dress code. O cara tem que usar a camisa. Por quê? Porque tu vai construindo a marca através de todos os pontos de contato, não numa campanha. Então não é uma campanha que constrói a marca. É como a pessoa se veste, como que ela fala, quais são as cores que estão em volta dela. Isso vai construindo uma imagem com quem a marca se associa. Então pensa que eu tenho 6 mil projetos ativos. Eu faço call com todos os projetos. São 20 mil horas de call semanal com clientes pelo Brasil inteiro. O cara tem que entrar de camisa. Ou com alguma coisa da V4. Idealmente. Tem um fone padrão. O fone padrão que a gente usa, ele é pensado por causa que o microfone tem redutor de ruído, para o cliente ouvir bem. Então, porque se o cliente ouvir uma merda, vai criando uma impressão pior da marca. Então, transponha isso para o teu caso. O que é o diferente? O que vai conquistar um espaço na cabeça desse teu cliente que vai fazer ele desprender mais grana contigo do que com outra pessoa? Porque isso faz diferença.